vai-nos provavelmente os amigos de Ceiça, não é? Que estão aqui. Somos os amigos de Ceiça. É um gosto imenso, honestamente. Não é uma casa cheia, mas é uma casa bem, bem cheia, na verdade. Há sempre aqui alguém que tem relação com o património, com este património em particular. Isso me deixa-me verdadeiramente feliz e com muito orgulho neste percurso todo que já vamos falar. Mas só vos queria, antes de mais, quero apresentar a professora Conceição Lopes, que acedeu prontamente ao desafio e ao convite feito pela Câmara Municipal. Dizer-vos que, de facto, este dia que nós antecipámos para o dia 12, porque coincide com o 18 de abril, 18 de abril é sexta-feira santa, portanto, optámos por recuar e fazer neste sábado. Felizmente o sol ajudou e, portanto, permitiu que algumas pessoas aqui viessem de Coimbra e que viessem participar nesta pequena conversa, uma conversa aberta. Será a primeira conversa aberta que nós pretendemos lançar no Mosteiro de Ceiça. Nós adianto já que no dia 14 de junho vamos ter as Jornadas Europeias de Património e vai ser aqui também em Ceiça. E a ideia foram entregues os relatórios da Arqueologia e da Antropologia do grande trabalho de intervenção em Ceiça, que tem resultados muito interessantes, mais na área da antropologia do que na área da arqueologia. E, de facto, vamos fazer a segunda conversa, então, daqui a basicamente um mês e meio, em torno da arqueologia, que, fruto dos 2 anos de intervenção no Mosteiro de Ceiça, que nós conseguimos ter trabalhos a revelar, sobretudo para a comunidade que tanto apoiou o investimento e a vontade de poder transformar o Mosteiro de Santa Maria de Ceiça e hoje ele é. Bom, nós quando lançámos este desafio único do grande chapéu do ICOMOS, que foi património resiliente face às catástrofes e conflitos, a professora Conceição Lopes lançou então um subtema, o património sob ameaça, o papel da cidadania nesta proteção, e de facto nós temos aqui o Presidente da Assembleia, algumas pessoas que pertenceram e fizeram parte ativa na preservação, ou numa intenção de preservação e consolidação do Mosteiro de Ceiça. E isso, eu que acompanhei essa história, para mim fico muito feliz e muito orgulhosa por termos estado hoje mesmo aqui em Ceiça a fazer esta conversa. Então, isto vai ser uma conversa aberta, a ideia é lançar, ter debate para vocês. Não queria antes, só fiz aqui uma pequena intervenção, uma pequena introdução, porque fizemos uma pesquisa e, na verdade, o mundo está cheio de exemplos destes, não é? Catástrofes, de património ameaçado em torno da guerra, em torno de catástrofes naturais, e nós conhecemos os Budas, não é? Que foi um caso de guerra, de destruição biológica pelo regime talibã. Tivemos Palmira, também voltámos a ter no Estado Islâmico, pelo Daesh. Tivemos os tempos de Bagan, catástrofes naturais, terremotos, não é? Tivemos recentemente, e isso foi exemplo que nos entrou pela janela, pela televisão adentro, aquela ponte romana, recentemente, 23 de março, que com as subidas das águas do Rio Tejo, foi destruída, né? Dois trozos da ponte. Portanto, e tivemos aqui o Mosteiro, que desde 1976 abandonado. E há incúria, ou abandono, e foi ficando até que, de facto, em 2022, nós avançamos com a recuperação no âmbito de um programa financiado. Ele passou de imóvel de interesse público a nível nacional para conseguirmos valorizar as candidaturas e, felizmente, chegamos aqui a bom porto. Vou fazer uma pequena, não tão pequena quanto a nota biográfica que a professora me mandou, mas era suficiente. Sim, era, mas eu achei que há muito mais ainda para dizer. Então, Marina Conceição Lopes é uma das mais reconhecidas arqueólogas portuguesas da sua geração, com um percurso académico e científico notável, enraizado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde é professora associada com agregação. Natural de Oja, eu tenho aqui de pior, mas tenho aqui de Arganil, formou-se em História, variante Arqueologia e cedo se destacou pela excelência académica, tendo prosseguido estudos em França e concluído doutoramento em 2000 na sua Universidade de Coimbra, com uma dissertação de referência sobre a cidade romana de Beja, a cidade romana de Beja, percursos e debates acerca da Pax Iulia. Ao longo da sua carreira, aliou a investigação de excelência ao ensino universitário, orientando dezenas de teses de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento e deixando uma marca indelével na formação de novas gerações de arqueólogos em Portugal e no espaço lusófono.
A sua investigação tem-se centrado de forma particularmente fecunda na arqueologia romana, na arqueogeografia e na dinâmica das paisagens históricas, com destaque para os contextos urbanos e rurais de Lusitânia, coordenadora científica do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património. Maria da Conceição Lopes tem liderado imensos e inúmeros projetos de investigação financiados a nível nacional e internacional, colaborando com instituições académicas de renome na Europa, na África, na América do Sul, sendo neste momento coordenadora internacional do dossiê de candidatura à lista do património da humanidade da Bacia Cultural Sociobiodiversa da Chapada do Araripe, no estado do Ceará, Brasil. A sua atividade abrange também a arqueologia dos contactos culturais, é mesmo isto que falávamos para a hora do almoço, que é espantoso, os estudos coloniais e pós-coloniais e a valorização do património arqueológico nos contextos de desenvolvimento territorial e sustentável. Com uma obra vasta e internacionalmente reconhecida, que inclui livros, capítulos, artigos científicos, direção de escavações emblemáticas, com Beja, Mértola, Tel Gaidar, na Síria, ou Mombasa, no Congo da Angola. Maria da Conceição Lopes tem considerado o rigor científico, um compromisso cívico, a preservação da memória e a inclusão cultural. Conferencista respeitável e voz ativa no debate sobre o papel da arqueologia na construção de uma cidadania mais consciente, é uma referência incontornável para quem se interessa pelo património histórico e pelas múltiplas camadas de tempo inscritas na paisagem. Isto é quase para dizer o que dizem os seus olhos, não é? Bom, vou passar a palavra à professora Conceição. Eu vou ler. Posso Pode, sim. Vou ligar o seu. Está ligado a isto. É, mas não eu Faz lá. depois não vou. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelas palavras que eu não estava à espera da doutora Sónia, que eu conheço há muito tempo, e, enfim, são demasiado elogiosas para alguma modéstia que eu gostaria de ter. E dentro dessa ideia de que aquilo que mais importa quando atuamos na vida pública é de sermos cidadãos conscientes e empenhados, aceitei, de facto, de imediato, vir aqui falar com vocês. E, portanto, não esperem que eu fiquei um bocadinho preocupada com tudo aquilo que você disse comigo, eu não estava minimamente à espera. Enfim, aquilo que eu venho aqui fazer não é vir ensinar-vos nada, nem é vir-vos dizer nada que vocês não saibam. Na realidade, o que eu venho aqui trazer é, de alguma forma, juntar um conjunto de informações que estão disponíveis e sobre as quais há um debate largo para que todos juntos possamos falar sobre ela. O património é, hoje em dia, um dos setores de atividade mais importante no mundo e é um dos mais importantes no mundo, não apenas porque ele movimenta, do ponto de vista económico, portanto, fundos muito importantes e que esses fundos são muitas vezes reproduzidos em termos de desenvolvimento de territórios, mas noutros casos esses fundos são apenas fundos que são construídos e que não são reinvestidos. Porquê? Porque o património se reveste de uma imensidão de objetos, de temas, de subtemas, de produtos. Eu não gosto de dizer produtos e a palavra acaba de ouvir, e porque justamente muitas vezes o património é tido como um produto. E talvez valha a pena então falarmos o que é isso do património. A Unesco, que é a instituição de referência que trata do património, sobretudo do património mundial, que organiza, avalia as candidaturas do património mundial, material e imaterial, tem justamente uma definição de património que, para mim, é objeto de discussão. A Unesco divide o património, desde logo, em material e imaterial. Ou seja, se nós pensarmos em termos de nós mesmos, a minha materialidade, que é o meu corpo, é completamente externa àquilo que é o meu espírito, àquilo que eu penso. Eu diria quase que o meu cérebro faz parte de uma coisa e os meus ossos fazem parte de outra. Ora, esta ideia de que há um património material e imaterial
é uma ideia que tem que ser revista, porque eu sou tanto, uma parte, os meus ossos são tanto aquilo que o meu cérebro pensa, quanto o meu cérebro pensa aquilo que os meus ossos deixam. Isto para fazer uma imagem. E, portanto, não creio que possamos distinguir o material do imaterial. Da mesma maneira que não podemos distinguir o natural do cultural. Eu mesmo também distingo o património cultural e natural. Aliás, a Convenção do Património Mundial de 1972, que tem vindo a ser, digamos, revista, nunca reviu esta separação entre o natural e o cultural. É uma separação que vem desde Descartes, que separou o mundo entre a coisa ontológica e a coisa estendida, e, portanto, o natural e o cultural. Ora, sabemos que, evidentemente, basta olharmos aqui pela janela para percebermos que o que temos ali fora não é apenas um conjunto de elementos naturais destituídos de qualquer elemento cultural. Até porque, evidentemente, que há uma intervenção humana já neste complexo natural que nós, muitas vezes, não sabemos distinguir uma da outra porque elas estão já hibridadas. E, portanto, o património é, evidentemente, um complexo e vasto conjunto de elementos que são, simultaneamente, materiais e imateriais, naturais e culturais. E aquilo que, para mim, é fundamental na ideia de património é que, desse conjunto vasto de elementos, aqueles que nós verdadeiramente entendemos como património são aqueles que nos remetem para a memória. Seja para a memória dos nossos antepassados, sejam eles de família, ou seja, outros quaisquer, ou sejam aqueles que vivem ao nosso lado ou aqueles que vivem numa zona distante, são os elementos que nos remetem para a memória do devir do homem, do percurso do homem até à atualidade. São os elementos que identificam as comunidades e que são experienciados por coletivos vastos, são aqueles que unificam, de alguma forma, as pessoas e o mundo. E desse ponto de vista, o património é, evidentemente, aquilo que nos identifica enquanto construtores de passados e de memórias. Isto para dizer de uma forma mais breve. Voltando à Unesco, e voltando ao tema que nos traz aqui, a Unesco tem património dividido, como eu já disse, em natural e cultural, em material e imaterial. Neste caso, trata-se apenas do património cultural e natural e do material. A Unesco tem referenciados sítios inscritos como na lista do património em perigo. A lista do património em perigo é uma lista de elementos que foram justamente reconhecidos como exemplos de excepcional valor universal, ou seja, reconhecidos universalmente como um valor no qual todos nós nos reconhecemos, e esses elementos estão hoje em perigo por várias razões. Estão em perigo por causa das guerras, estão em perigo por causa dos violentos, estão em perigo por causa de catástrofes, estão em perigo porque deixámos de investir, a sociedade deixou de investir na sua proteção, estão em perigo porque houve negligência. Ainda há pouco falávamos aqui do convento de Ceiça, durante muitos anos esteve abandonado, de tal forma esteve negligenciado, é uma negligência que as pessoas não reconhecem nesse momento, não reconhecem como uma das suas prioridades investir na manutenção desses edifícios. São várias as razões porque há um património em perigo. E temos aqui, em cor laranja, identificados as zonas onde há património em perigo. E vemos que não é só apenas numa região ou noutra do mundo. Desde os Estados Unidos, ao Canadá, ao Peru, à Bolívia, à Colômbia, a vários pontos da África, na Europa, na Ásia, temos, de facto, património em perigo em várias partes do mundo. Eu darei alguns exemplos já a seguir. E nas últimas, Sónia já falou de alguns, a doutora Sónia já falou de alguns, mas eu vou dar outros, por acaso acho que só coincide um dos que eu tenho aqui. Nas últimas 2 semanas, nas últimas décadas, tem-se vindo a assistir a uma multiplicação de instrumentos legais, de financiamentos, de iniciativas internacionais legais ou de financiamento
Todavia, embora reconheçamos que houve esse esforço por parte da comunidade internacional, desde logo carregado e puxado pela Unesco, mas não apenas, e muito do esforço que tem sido feito por associações de cidadãos que não estão vinculadas a nenhuma instituição do Estado, nem de nenhum Estado, e que têm feito pressão junto dessas instituições mais vinculadas aos Estados, portanto, associações de cidadãos que se têm esforçado e que têm trabalhado, têm conseguido criar consensos no sentido de pressionar para a proteção do património cultural e natural, portanto, do património em geral. E incluindo associações de cidadãos que se têm construído, como vemos agora, algumas que se têm construído recentemente, para proteger o património em risco, como aquele causado pelas guerras, e sabemos que tem havido uma grande associação internacional para a proteção do património, por exemplo, da Catedral de Odessa, na Ucrânia, daqui a pouco vamos ver, ou para o santuário de Santo Hilário em Gaza. Portanto, há, evidentemente, instituições ou há, digamos, movimentações de origem diversa que reconhecem, de facto, no património um valor tal, independentemente de ser universal ou não, ser reconhecido pela Unesco ou não, reconhecem um valor que movimenta cidadãos. Há, só um pouquinho para lembrar, há um conjunto enorme de normas internacionais sobre o património, temos 54, até 2017, que termina com os princípios do ICOMOS sobre as paisagens rurais como património. E, portanto, nesta legislação nós podemos ver a quantidade de institucionalização do património. Como eu digo, há pouco eu recebi este livro. E este livro, disseram-me, eu ainda não tive a oportunidade de ver, que trata muito, está aqui o autor, portanto, nos a ser verdade ou mentir, trata de mitologia. A mitologia, que todos nós reconhecemos, que é absolutamente fundamental para a compreensão de certos fenómenos e de certos acontecimentos históricos, não fora a mitologia, talvez não tivéssemos compreendido como é que Roma foi fundada. O mito de Roma o mito da fundação de Roma é fundamental para que possamos interpretar algumas das coisas que a arqueologia nos fornece, mas a mitologia, por exemplo, que é fundamental, não é reconhecida ainda como património. Mas as paisagens rurais são, a pastorícia as paisagens urbanas históricas, portanto, há todo um conjunto de compartimentação, que eu não sei se é bom ou se é má, isto é um tema que já deixo aqui para discutirmos, esta compartimentação entre paisagens urbanas, paisagens rurais. Será que os antigos tinham tanto assim esta ideia, esta distinção entre o rural e o urbano? Será que não estamos a tratar o património ancestral com conceitos da atualidade? Mas, enfim, deixando isso um pouco mais para a frente, a verdade é que temos um conjunto de legislação portanto, de normas internacionais que nos, estruturam a proteção do património. Uma das mais importantes é aquela que toda conhecemos, eu vou só apenas fazer referência a ela, que é a Convenção de Haia para a proteção dos bens culturais em caso de conflito armado. E porquê é que eu trouxe aqui a Convenção de Haia, que é a proteção dos bens culturais para o caso de conflito armado? Porque hoje, justamente no presente, nós temos esses conflitos como os elementos bem visíveis, bem visível a importância que esses conflitos têm na destruição do património, quer na atualidade, quer há muito pouco tempo, na última década. Portanto, esta Convenção foi assinada em 1954, entrou em vigor 2 anos depois apenas, mas esta Convenção, sobretudo, foi criada na sequência das destruições que foram feitas durante a Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, durante a Segunda Guerra Mundial, a Catedral de Colónia, a Catedral de várias catedrais, a própria Notre Dame, etc., foram bombardeadas. Não é por acaso que essas catedrais são bombardeadas. Não foi
Porque é que não bombardearam outras partes das cidades e vão imediatamente bombardear essas? Porque são exatamente os elementos de unificação das comunidades. São os elementos onde as comunidades se reconhecem como agregadas, como conjuntas. E todos nós sabemos quando são destruídos os vínculos que unem as comunidades, mais facilmente as comunidades se disseminam e se vencem. E, portanto, esta convenção que foi pensada e foi desenhada na sequência desses conflitos, previa justamente a proteção do património em caso de guerras. E esta convenção traz já uma ideia fundamental. A ideia de que os cidadãos devem ser envolvidos na proteção do património. Não é apenas o Estado, nem as organizações estatais, mas as organizações dos cidadãos são fundamentais para a proteção dos bens culturais. E nesta mesma convenção se diz que os Estados concordam que danos à propriedade cultural pertencentes a qualquer pessoa significam dano à herança cultural. E a palavra herança cultural é uma palavra que eu gosto, mais do que património, eu gosto de herança cultural. Significa dano à herança cultural de toda a humanidade. Não interessa se é o património, se é uma igreja, ou se é um túmulo, ou se é ou se é uma floresta, ou se é uma barragem, ou se é uma ponte. Não interessa o tipo, nem interessa se é grande, se é pequeno, se é mais velho ou se é mais novo. Desde que seja reconhecido como herança cultural, o ataque, o dano a uma propriedade, qualquer que seja, significa um dano de toda a humanidade. Uma vez que todos os povos fizeram a sua contribuição para a cultura do mundo. E, portanto, esta Convenção de Haia, que define os bens móveis e imóveis, os edifícios, os centros culturais, os centros, etc., deixa claro que a universalidade do património está subjacente a tudo aquilo que se entende pelo próprio património. Mas o património hoje, no século XXI, que parecia uma coisa, comecei por dizer que era um setor que hoje movimenta muita gente, movimenta muitas instituições e movimenta muito dinheiro também, hoje está, no século XXI, está absolutamente ameaçado. Quando se pensava com todas estas convenções, com toda esta legislação, com todo o envolvimento que os cidadãos vão tendo, o património estava salvaguardado. Nós sabemos que ele hoje está absolutamente ameaçado. E mais do que nunca está ameaçado. E por isso é que se criaram estes dias para falar da resiliência, da possibilidade da resiliência do património face às ameaças. Esta imagem que temos aqui é uma imagem absolutamente, digamos, lapidar. É a demolição da emblemática Catedral do Santíssimo Sacramento da Nova Zelândia. Portanto, na Nova Zelândia, esta catedral não é tão antiga como imaginar, mas, portanto, ela foi destruída por um terremoto. Primeira ameaça, portanto, questões naturais, portanto, ameaças devidas a acidentes naturais. Um terremoto destruiu e a decisão não foi de recuperá-la, porque o vidro estava tão fragilizado que foi destruído. Portanto, temos já causas naturais, como os terremotos, e essa é uma das causas que vem infectando esse mesmo património. O nosso presidente da Comissão Nacional da Unesco, o embaixador José Moraes Cabral, dizia há pouco tempo, quando foi da apresentação de Évora, capital da cultura de 2027, dizia ele que nunca o património mundial esteve tão ameaçado como na atualidade. E defendeu que é necessário criar novos mecanismos para a sua defesa, porque aqueles que existem estão, de alguma forma, paralisados ou já não servem para essa salvaguarda da prevenção. E diz que tem que haver novos mecanismos sociais e também novos financiamentos. E definiu muito claramente a pressão turística, o declínio humano e económico dos centros históricos. Os centros históricos estão hoje habitados por camadas sociais, muitas vezes
extraordinariamente pobres, alterações climáticas, por exemplo, são as ameaças. E dizia ele que só no Mediterrâneo há pelo menos 150 sítios do património mundial, portanto, dentro do património mundial, há 155 sítios que estão ameaçados e alguns deles estão a menos, e eu peço desculpa pelo erro, estão a menos, sim, estão a menos 10 metros do mar. Alguns deles não estão a menos, estão a menos 10 metros do mar. Bom, e falando nas questões genéricas da destruição das ameaças ao património, temos desde logo a guerra. E temos a guerra. E podemos começar da esquerda, à direita e mais para cima, a Catedral de Odessa, que tem sido difícil de proteger, porque tem sido um alvo fácil, portanto, nos ataques da Rússia à Ucrânia. E temos o teatro romano de Bósfora, na Síria, Bósfora foi uma das primeiras cidades, há uns anos atrás, foi da primavera árabe, a levantar-se contra o Bashar, e foi uma das primeiras a ser atacada pelo Daesh. E o teatro de Bósfora, que é património da humanidade, que é de facto um teatro absolutamente espetacular, foi grande parte demolido, como uma cisterna que tem aqui atrás, foi demolido e foi muito difícil, portanto, defendê-lo. Mas não apenas o património arqueológico ou o património religioso, o património natural. A República Democrática dos Camarões tem 3 parques naturais inscritos na lista do património mundial. E todos eles estão na lista em perigo. Odessa está na lista em perigo, Bósfora está na lista em perigo, e Naramba, como Virulanda, também na República Democrática do Congo, está em perigo. Neste caso é o Daesh, neste caso é as guerras da Rússia, neste caso são os diamantes. A exploração dos diamantes no parque, os garimpeiros dos diamantes, têm destruído aos poucos este parque natural. Temos um outro sítio na lista em perigo, que é Xanxan, no Peru, a grande cidade construída em terra, uma das cidades mais antigas da América Latina, toda construída em terra, está efetivamente em perigo, está na lista em perigo. Há pouco falava que gostava de ir ao Peru, este é um dos sítios absolutamente fabulosos para visitar. Ou o mosteiro de Santo Hilário, em Gaza, que entrou na lista do património da humanidade em perigo o ano passado, e a cidade antiga de Jerusalém, que já está no património em perigo desde que começaram os conflitos em 2017. E, portanto, estes são a diversidade de alguns destes patrimónios em perigo. Não, como veem, não são só patrimónios nem arqueológicos, nem antigos, a Catedral de Odessa não é tão antiga como isso, e são patrimónios naturais e culturais. E outro elemento que hoje em dia leva ou tem provocado a destruição descontrolada do património são os processos de urbanização. Eu trouxe aqui um caso muito particular, que é o da Cidade dos Mortos, no Cairo. Cidade dos Mortos, no Cairo, não sei se algum de vocês já entrou lá, é um sítio absolutamente fabuloso. Porque as pessoas vivem dentro dos túmulos. A verdade é que vivem dentro dos túmulos, vivem dentro dos mausoléus. E a verdade é que as pessoas cozinham à porta, fazem o que quiserem, mas vivem dentro do cemitério. E esta Cidade dos Mortos, porque está tão pressionada de gente, vive tanta gente aqui, que está a ser despejada aos poucos e está, digamos, a ser reconstruída, destruindo-se esse património antigo, que é um património, que é a grande mesquita, uma das mesquitas velhas ao fundo, que atrás é a Igreja Cópita. Portanto, esta zona está a ser toda destruída para construir, para tirar estas populações que estão a ocupar isto e para colocar populações novas. Portanto, esta urbanização descontrolada tem levado a isto. Mas há um outro processo de urbanização e um outro processo de apropriação do património. Estas são as galerias Saint-Martin, em Paris, que pertencem ao fim do século IV, aquele grande processo de construção dos grandes armazéns do final do século XIX. Temos os nossos armazéns de Grandel em Lisboa, que foram atacados pelo incêndio, como sabemos, e começou esta casa de Saint-Martin com
com esta pequena instalação feita pelo Ernesto Cognac, e que aos poucos foi evoluindo e foi arranjando um prédio e transformou-se nisto. O prédio foi comprado a certa altura por japoneses que fizeram muito por uma empresa japonesa, o LMH, acho que assim, que muito rapidamente decidiu que isto se ia transformar num grande hotel de luxo. E hoje aqui às Galerias Saint-Martin têm aqui embaixo algumas lojas de marcas de grande, bem conhecidas e caras, e portanto os Saint-Martin, a memória deste grande armazém Saint-Martin desapareceu ou mantém-se com o nome numa coisa que, enfim, como veem, este cogumelo que não tem nada a ver com a origem, nem com a memória do próprio sítio. Um outro exemplo desta descontrolada ou desta pouco atenciosa, diria eu, forma de proteger o património é a destruição desta ponte medieval. A ponte medieval de Tournai, portanto, a chamada Ponte dos Buracos, em Tournai, que o Estado decidiu pura e simplesmente amputar, abrir, para quê? E dinamitou-a. Portanto, ela já tinha sido dinamitada durante a Segunda Guerra Mundial pelos ingleses, foi reconstruída em 1948 e agora o Estado francês decidiu que abri-la, porque enfim, mas já tinha sido reconstruída, é mais coisa, menos coisa, para poder deixar passar estes barcos que vão carregados de mercadorias, algumas delas até 2.000 toneladas, e portanto atravessando o centro da cidade de Tournai por estes barcos, de maneira a poderem, portanto, se poder fazer um transporte fluvial de mercadorias. Ou seja, as mercadorias tomam importância maior relativamente ao património da cidade. Mas há casos de negligência. Este é um dos grandes teatros de Manaus, um teatro antigo de Manaus, e aqui temos, há pouco estávamos a falar aqui do mosteiro, temos também um caso de negligência. Ninguém mais ligou, ninguém mais se importou por este património. E este prédio, fantástico, evidentemente de arquitetura colonial, enfim, está completamente ao abandono e em vias de ser demolido para construir um hotel. Portanto, temos estes casos de negligência que fazem com que haja uma reapropriação por outras funções deste património e que o património seja, digamos, seja reposto, ou seja, substituído, ou eu queria dizer, por outro tipo de função. Aqui temos um caso particular que também ataca muito o património, que são, de facto, as catástrofes naturais, como vimos há pouco a Basílica de Santíssimo Sacramento na Nova Zelândia. Aqui temos a Notre Dame, que hoje já está nova, ainda tem uma parte a ser trabalhada, acho que é deste lado que ainda está em obras, mas a Notre Dame já está toda bonitinha e nova, mas só se conseguiu restaurar, só se conseguiu trabalhar porque os japoneses pagaram e pagaram muito. Como pagaram com os Budas, os japoneses investiram e o Japão investe muito dinheiro na recuperação de destruição do património. Essa é uma verdade, nós não temos uma tradição como os japoneses têm. E aqui foram os japoneses que deram bastante dinheiro para isto, evidentemente, utilizando materiais, fazendo experimentação, fazendo investigação também de materiais. E um caso mais recente, que ataca o património, que é a massificação e a exploração comercial dos objetos ou dos espaços patrimoniais ou dos edifícios de património. Isto não é Lisboa, mas podia ser. Acho que todos nós temos na cabeça as filas à frente do Mosteiro dos Jerónimos que duram horas e que ficam por ali. E, portanto, isto em Barcelona. E a pressão turística é tanta que, há pouco falávamos de Petra, que quase
perde aquela ideia da emoção quando se atravessa o desfiladeiro e se vê nos primeiros tempos de Petra com a quantidade de pessoas que há em Petra. Isto é a Sagrada Família de Barcelona, que praticamente não se consegue ver, tal é a quantidade de pessoas, e em Petra, para se subir lá em cima, temos que andar por meio de camelos e de burros e de milhares de pessoas, portanto, tudo isso destruindo completamente a paisagem na qual estão integrados os edifícios. Eles estão apenas os edifícios. Aqui, ainda por cima, são os edifícios que são apenas tomados como património e o envolvente é destituída desse estatuto de património. A guetização, a gentrificação e a turistificação, eu não vou desenvolver muito isso porque vocês já sabem mais do que eu. As cidades europeias estão completamente entupidas com turistas que, de facto, obrigam, em função das necessidades de dar resposta a estes turistas, querem em termos de alojamento, querem em termos de comida, querem em termos de próprios transportes, leva as pessoas para as periferias, obriga as pessoas a sair para as periferias. Coimbra já é um caso desses também. E, portanto, estes fenómenos de gentrificação que a turistificação das cidades europeias cria, leva, evidentemente, a uma mudança enorme nas cidades e a uma mudança enorme nos centros históricos das cidades. Vimos no início que a Convenção da Haia considera os centros históricos como património, mas os centros históricos estão completamente a ser desvendrados para dar resposta a esta turistificação. E a turistificação é de tal maneira que as Ilhas Faroé, a certa altura, em 2019, fecharam para manutenção. Não queremos cá turistas durante este fim de semana, vamos fazer uma espécie de desinfestação, vamos fazer uma limpeza e, ou mesmo isto, havia isto fechado para manutenção. Portanto, as ilhas, sim, isto estava nas Ilhas Faroé, fecharam. Os trabalhos de manutenção implicaram a criação de novos percursos pedestres, plataformas, miradores, porque tudo isso tinha sido já destruído pela nova sinalérgica, etc., pela quantidade de turistas. Isto implicou a vinda de muitos voluntários para vir repor, enfim, as estruturas necessárias aos turistas e, portanto, este overturismo é, de facto, terrível e, sobretudo, em espaços pequenos e confinados como são estas ilhas. Os ecossistemas das Ilhas Faroé estão completamente em colapso e os ecossistemas são um património, evidentemente. Um património fundamental para a manutenção da terra, tal qual ela deve ser equilibrada. Esses ecossistemas estão em colapso porque não subsistem à quantidade de pessoas que a toda a hora interrompem a evolução normal ou a vida normal desse ser, independentemente do seu tamanho e do seu estatuto. E, portanto, qualquer dia, se calhar, entramos todos em manutenção. Esta Universidade de Coimbra, outro dia não, já há algum tempo, quando o professor João Gomes Monteiro era ainda o diretor da biblioteca, dizia ele que está na altura de pensarmos seriamente na conservação patrimonial das nossas bibliotecas. E dizia ele que este seja um momento para pensarmos seriamente na conservação patrimonial das nossas bibliotecas, a começar por esta da Universidade de Coimbra, no Perla, onde a redução e a reordenação progressiva do fluxo turístico são uma necessidade. O património mundial veio trazer à Biblioteca da Universidade de Coimbra, aquela gente toda que nós vemos, a entrada já nem sequer é por cima, é por baixo, estaria mais ou menos controlando as entradas, mas é verdade que essa pressão de visitantes pôs em causa o valiosíssimo espólio bibliográfico, documentado, e, portanto, há um momento em que este, que também é um próprio ecossistema, acaba por entrar em colapso. E, assim. Bom, outros aspectos, vou falar rapidamente, das causas de destruição do património, ou de pressão sobre o património, são a guerra e a violência. Não é de hoje, sempre foi assim.
Sempre foi assim, sempre, sempre. Todas as vezes que há uma guerra, a primeira coisa que se ataca é um património construído. A primeira coisa que os romanos fizeram quando desembarcaram na Península Ibérica, a primeira coisa que fizeram foi ir destruir a grande cidade de Ampúrias, que era uma cidade património da região onde eles chegaram. Portanto, a destruição do grande templo foi imediatamente, ou foi a primeira coisa a ser feita. Isto é durante a Primeira Guerra Mundial, portanto, uma destruição da Primeira Guerra Mundial, naturalmente, a área da catedral. E quando se trata de conflitos armados, revoltas políticas, como o Daesh e outras, o património cultural tem sido, digamos, uma grande vítima. Não apenas aquele que está construído, mas o património arqueológico, como nós sabemos, sido saqueado, destruído, deliberadamente e, por exemplo, durante a guerra no Iraque e na Síria, não foram apenas os sítios arqueológicos que foram ocupados, como, por exemplo, Bassorá, a grande cidade de Bassorá, onde os americanos colocaram a sua base, mas foi a contratação de arqueólogos, alguns deles se prestaram a isso, para ir fazer expedições clandestinas, para retirar materiais que hoje encontramos, por exemplo, no grande museu do Catar ou nos museus do mundo. Portanto, os arqueólogos, alguns arqueólogos, eu diria, sem ética nem lei, foram contratados e bem pagos por alguns museus do mundo, e há hoje imensas peças que estão nos museus que vieram deste saque ilegal. Eu devo fazer aqui um parênteses, se permitam-me. Uma das coisas boas que os projetos que o Centro de Investigação que eu pertenço tem feito fez, foi justamente criar, há muito tempo atrás, digitalização, em 2011, digitalização de objetos. E em 2012, boa parte da digitalização dos objetos do nosso projeto da Síria foi dada à Interpol, porque o material que nós escavamos desapareceu todo, não é? O que nós escavamos, o que escavaram as missões da Polónia, de todos os lados, da Alemanha, desapareceu, porque o material foi... todas as equipas internacionais são obrigadas a deixar os materiais lá, faz sentido, mas este material foi atacado e foi roubado. E pediram-nos, por exemplo, nós éramos dos poucos que tínhamos a digitalização dos objetos, alguns deles em 3D, e, portanto, demos isso à Interpol, a Interpol permitiu colaborar com a Interpol. Na Síria, voltando a isto, portanto, os museus e alguns locais culturais têm sido muito afetados, têm sido roubados. Por exemplo, nós vimos, a grande notícia de anteontem era o Museu do Sudão foi completamente esventrado, completamente destruído e todo o material foi saqueado e roubado. Portanto, é um material, porquê? Porque hoje em dia os bens culturais no mercado têm preços altíssimos e a arte africana cada vez tem mais valor e tem valor muito grande. As máscaras cá imensas, as máscaras quechua, valem hoje balúrdios e balúrdios e balúrdios. Chegam a ter, no outro dia assistia com um colega meu a um leilão de arte africana, uma peça que começou com 600 euros, foi vendida por 12 milhões. Desculpem, por 600 mil euros, foi vendida por 12 milhões. Uma coisa louca, uma peça linda, do Mali, maravilhosa. Mas enfim, falando no Mali, como sabem, os países do Sahel, portanto aqueles países da faixa sul do Saara, são todos muçulmanos. E são muçulmanos, mas com um ritual muçulmano muito interessante desde sempre, porque misturam os rituais muçulmanos com os rituais locais, animistas, espíritas, etc. E nunca houve digamos, um vínculo ao ritual islâmico tal qual ele se faz em Bagdá ou em Damasco, nestas regiões da África. Houve sempre esta liberdade, digamos, de misturar as religiões locais com este ritual islâmico que vem de fora e que vem desde o século VII a.C. Quando os islâmicos se expandem para a Península Ibérica, também se expandem para a África.
grandes comerciantes que o islamismo se estende. Esse legado islâmico desta região é muito interessante, para além das mesquitas de Jené, das mesquitas de Timbuktu, ou das mesquitas do Níger, tem um conjunto de túmulos que, não sendo pirâmides, têm alguma forma piramidal. Estes são os túmulos, são alguns desses túmulos, e estão destruídos porquê? Porque recentemente algumas fações desses islâmicos radicalizaram-se, impediram completamente a continuação desta hibridação entre islamismo puro e islamismo e religiões locais, e essa radicalização criou braços armados como o Boko Haram, que ataca sobretudo nos Camarões e no Mali, e uma das coisas que fizeram a partir de 2017, a partir de 2007, isto é 2012, foi a destruição dos túmulos todos, boa parte dos túmulos de Timbuktu. Estes túmulos, que eram túmulos onde praticamente toda a África havia rumagens todos os anos, evidentemente que a sua destruição implicou a desagregação, implicou a criação de medo nas populações e implicou a ideia de quem tem poder somos nós, quem manda somos nós. É uma forma, o património, a destruição do património como uma forma de mostrar poder e, enfim, e como mostrar quem manda e medo. O Iraque, esta fotografia é muito recente, isto é Atra, no Iraque. Atra foi uma cidade que, quando teve a ocupação em 2003 da guerra dos Estados Unidos, ou da invasão liderada pelos Estados Unidos, foi completamente pilhada, teve danos inacreditáveis, boa parte dos monumentos foram destruídos, tal como em Nimrud, ou Nínive, ou outras cidades do Iraque, mas a verdade é que se já tinha sido saqueada durante a invasão liderada pelos Estados Unidos, a partir dos ataques do ISIS recentes, a Atra ficou praticamente reduzida a este edifício. São poucos os edifícios que estão em pé, este é praticamente um, e todo o solo está cheio de buracos, porque foi esventrado à procura de tesouros que estivessem junto à Atra. A Atra é hoje uma cidade completamente desventrada. E aqui temos a forma como atua o ISIS, a iconoclastia que está inerente a essa, porque como sabem, a religião muçulmana não admite ícones. Todavia, na África e também no Próximo Oriente, há uma série de ícones que estão integrados em alguns destes espaços muçulmanos, ou em espaços antigos, não sendo construídos por muçulmanos, são espaços antigos. Vemos aqui como o ISIS se dedicava a destruir aos poucos, como destruiu todo este património. São destruições do ISIS muito recentes. Esta é Palmira, a cidade de Palmira, que foi também uma forma de o ISIS, do Daesh, mostrar ao mundo a força que supostamente tinha, mostrar ao mundo como o património, como é capaz de destruir um património do qual todos nos reconhecíamos, e, portanto, a força do Daesh mobilizou o mundo todo contra o Daesh, é certo, mas era isso mesmo que estes movimentos pretendiam. Portanto, o património usado como uma forma de chantagem também emocional com a humanidade. Este é outra vez um Mali, e agora não são os mausoléus que vimos há pouco, mas isto é recente, isto é, portanto, em 2024, em janeiro de 2024, uma mesquita dos Omari, desculpa, este é em Gaza, este é o Bundiagara, no Mali, o Mali é só a da direita, e, portanto, são destruições muito recentes de sítios onde as pessoas vivem, onde as pessoas vão. Não são apenas os patrimónios religiosos, são também as suas cidades, são também os seus locais. Os celeiros são no Mali muito importantes. São de tal maneira que existe uma confederação de indivíduos que zela pela proteção dos celeiros.
Estado tem um grupo de vigilantes, de guardas dos celeiros, pois estes celeiros foram completamente destruídos, evidentemente, não apenas por razões de destruir os bens, os vivos, mas destruir aquilo onde eles se reconheciam. E, bom, recentemente as alterações climáticas têm sido terríveis. Isto não foi a guerra da Líbia, isto foi uma grande inundação do ano passado em Tripoli, na Líbia, e Valência, que temos ali, portanto, as alterações climáticas, como elas são capazes, como elas hoje em dia expõem o património a grande desgaste. E depois há a desinformação, há as interpretações erradas, há tudo que nós quisermos de variáveis que são ameaças ao património. Já falámos das urbanizações, da urbanização descontrolada e das obras públicas, mas há também falta de, apesar de toda a legislação que falámos, há falta de legislação e de regulamentação específica e atualizada, por exemplo, que defenda algum património que não é o património, muita visibilidade. Há cada vez menos recursos económicos mobilizados para o património, há muito recurso mobilizado para o turismo, mas pouco mobilizado para o património, e há cada vez mais dificuldade em formar, porque não há recursos técnicos, recursos humanos nestas áreas. E há cada vez mais uma espécie de desresponsabilização das entidades públicas relativamente ao património. Não temos recursos humanos, não temos recursos financeiros, não temos legislação como deve ser, portanto, ficamos um pouco parados à espera de ver o que acontece. E é aqui, eu acho que é aqui que se mostra perfeitamente como os cidadãos, as organizações de cidadãos, e parece que aqui no Mosteiro de Ceiça foi extraordinariamente importante ali a associação que a senhora é presidenta, não é? Foi absolutamente importante, porque os cidadãos podem se mobilizar denunciando, fiscalizando, sendo ativos, mobilizando-nos uns aos outros, podem exigir às instituições do Estado e às privadas que trabalham no património transparência, a obrigação de serem transparentes, podem eles próprios mobilizar-se no sentido de criar recursos humanos, de fazer cursos, digamos, orgânicos, para que, do ponto de vista cívico e comunitário, as pessoas possam organizar e elas próprias criar as suas instituições de património sem que sejam museus formais. Hoje em dia, cada vez mais há informalidade, há instituições informais, geridas por cidadãos, que, por exemplo, os museus orgânicos são instituições informais, geridas por cidadãos, que diretamente beneficiam o território e beneficiam as pessoas. E depois há ações educativas e de sensibilização. O que hoje é mais evidente, sabendo que o património pode ser um recurso para muita coisa, aquilo que hoje é mais evidente é que o património, do ponto de vista do território, pode ser um elemento fundamental para vincular pessoas ao seu território, para fazer crescer a economia dos territórios, para mobilizar internamente e organicamente recursos para que eles fiquem no território e não saiam, como, por exemplo, acontece no caso da turistificação. A turistificação leva os cidadãos para os hotéis, muitas vezes têm sede, não se sabe onde. Hoje em dia há outras formas de organizar isso. Os cidadãos organizam-se e fazem, eles próprios, não têm que ser alojamentos locais, mas eles próprios podem organizar-se no sentido de que o património beneficie os territórios no qual eles estão inscritos. E desse ponto de vista é muito importante que a legislação também diga que o dinheiro que é, digamos, os bens que são obtidos nos territórios devem ficar nos territórios e não devem ir para um bolo geral, para não sei para onde. Os territórios devem beneficiar daquilo que eles próprios geram para poder ser investido. E isso integra-se dentro daquilo que genericamente se chama o direito à cidade. O direito à cidade
não há um termo que se inventou agora, um termo já bastante antigo, que foi o sociólogo francês Lefebvre, que nos anos 60 desenvolveu este conceito do direito à cidade, que é justamente esta ideia de que as forças do mercado e do dinheiro não devem ser a principal força a dar forma à cidade, mas as pessoas que nela habitam e que são influenciadas pelas escolhas feitas. Ou seja, não devem ser ações, não devem ser, digamos, os proveitos económicos que devem definir como as cidades se organizam ou como os territórios se organizam, mas as pessoas têm que ter uma voz ativa nas escolhas feitas para os seus territórios. Queremos que o Mosteiro de Ceiça seja um hotel ou não queremos? As populações têm que ser ouvidas e têm que saber, e para isso têm que ser informadas, e para isso têm que estar informadas, e para isso têm que, às vezes, se calhar, têm que estar organizadas, para que possam decidir quem é que vai morar em Lisboa, quem é que pode morar em Lisboa, quem é que pode morar, podemos lá morar todos, mas queremos morar como? Queremos morar em condições, com qualidade de vida, ou só podem lá morar os que têm dinheiro, porque, portanto, as populações não tiveram direito a pronunciar-se e as casas subiram a um preço que hoje ninguém pode ter uma casa em Lisboa. Enfim, a gentrificação e a turistificação, como eu já falei há bocado, são fenómenos que têm vindo a afetar cada vez mais a vida dos portugueses e têm vindo a afetar cada vez mais estas associações de cidadãos. Se nós nos lembrarmos, nos anos 80 havia montes de associações, hoje o movimento associativo está cada vez mais precário e mais pequeno. E nesse sentido, o património tem o potencial de criar em torno dele, porque ele tem esta força identitária, tem a possibilidade, força identitária, tem força de beleza, tem força de cenografia. Quando há pouco eu cheguei aqui com a doutora Sónia, e chegámos, estava o sol daquele lado, a chaminé do arroz, mais o mosteiro, é uma coisa comovente e emotiva. Então, o património tem esta possibilidade de nos comover. E quando nos comove, move-nos. E, portanto, o património tem esta possibilidade de nos fazer, eu diria, de nos convocar para que reclamemos o direito à nossa cidade. A nossa cidade, que na realidade é o nosso território. Para que sejamos atores ativos, atores não passivos, mas ativos e ouvidos na definição daquilo que queremos para o nosso património, que é tanto material, como imaterial, como natural, como cultural. E é evidente que há muitas ferramentas de intervenção cívica, cartas abertas, exposições públicas, redes sociais, hoje então as redes sociais são fantásticas, os médias locais, uma colaboração ativa entre técnicos e investigadores de diferentes áreas, ações legais e judiciais, que são sempre as mais difíceis, custam dinheiro, demoram tempo, etc, etc, mas enfim, mas também existem. E depois há eventos públicos e campanhas. E estas conversas, talvez a minha não seja a mais interessante, mas enfim, estas conversas que se podem fazer aqui podem ser um meio de nos convocar a todos para definirmos, e por isso parabéns também por começarem a fazer estas conversas, porque estas conversas podem ser exatamente o embrião de podermos pensar o que é que queremos para os nossos territórios. Há pouco falava a doutora Sónia de que felizmente está a recomeçar ou está a viver-se com mais intensidade ou com maior abrangência a festa de setembro, não é? A do arroz, a das colheitas. E, portanto, essa festa das colheitas, ela é ou Romaria das Colheitas, ela é um momento fundamental da reunião da comunidade do ponto de vista cultural, mas da cultura que se reúne aqui, mas da cultura do arroz, portanto, das colheitas, das formas ou seja, dos rituais ligados às colheitas, dos rituais ligados à estocagem, ao armazenamento dos produtos, à distribuição dos produtos, ao modo como a comunidade entende, de facto, aquilo que produz e aquilo que depois disponibiliza para toda a comunidade. E é muito interessante que estes espaços sejam efetivamente recuperados para que as pessoas cheguem aqui e não achem que, enfim,
coitados, está em ruínas, não há dinheiro, então também não há ruínas, também não podemos fazer nada e as pessoas vão se desinteressando. Ora, se isto está cada vez mais recuperado, e aí as instituições têm um papel fundamental de recuperar o dinheiro, tem essa hipótese, então a comunidade reúne-se, ou que este espaço sirva para reunir a comunidade para que se possa manifestar. O património é, por isso, uma responsabilidade coletiva, isto, enfim, é um chavão. A cidadania é hoje, mais do que nunca, necessária face a todos estes atentados a que o património está sujeito. É um chavão dizer que promover o património do passado é promover o futuro, mas a verdade é que, se nós não conseguirmos estabelecer no presente os momentos de transmissão das nossas culturas do passado para o futuro, nós estamos a criar um processo de interrupção cultural. E quando as sociedades criam um processo de interrupção do seu sistema, de evolução natural do seu sistema cultural, elas estão a criar barreiras, elas estão a esquecer-se. O esquecimento é aquilo que mais danos faz ao património. Esquecermos o que é o património ou de que património somos feitos. E é verdade que, se estivermos todos calados, o silêncio, como dizia alguém, o silêncio de hoje é a ruína do amanhã. E eu diria, como diz Descola, quando se destrói o passado, nega-se o direito ao futuro. Justamente porque fazemos esta barreira de interrupção do sistema cultural. A interrupção do sistema cultural é aquilo que aconteceu, por exemplo, no momento das diásporas, e nós sabemos as consequências que isso teve na evolução das culturas dos povos que foram obrigados às diásporas. E também sabemos os danos que isso causou em termos do esquecimento e da própria construção da construção de sistemas de proteção do património. Enfim, foram estes lugares comuns que eu trouxe aqui para a discussão e mais não quis do que nos vim ensinar nada, evidentemente, mais não quis trazer para aqui, lembrar um pouco algumas destas coisas para que agora possamos discutir. Muito obrigada. Muito obrigada. Então vamos que a discussão vem agora. Alguém quer... É uma conversa aberta, não é? Pois, é isso mesmo. Discussão, reflexão. Não sei se é isto a ser pretendida. Foi uma viagem muito interessante. Era a viagem para discutirmos, para conversarmos. Sim, eu queria referir acima de tudo que o Mosteiro de Ceiça é muito a identidade de cada um de nós que aqui está. Quando eu digo a identidade, eu própria, com 25 anos, sim, de Figueira da Foz, porque fui acolhida dentro da Figueira, e conheci o Mosteiro de Ceiça em 99, finais de 99, em que ainda conseguia passar de uma torre, de um torreão para o outro bem, e fui assistindo aos poucos, a queda deste monumento. E sem que absolutamente nada, e eu trabalhava numa autarquia, sem que absolutamente nada fosse feito, de facto. E eu, não sendo da Figueira, identificava muito com o monumento e com o lugar. Eu acho este lugar verdadeiramente mágico, acho que ainda cumpre aquilo que foi a intenção em tempos de construção de um monumento, não é? Virado à agricultura e à comunidade e ao labor. E, de facto, nós quando chegamos, e certamente tem essa percepção, quando chega ao lugar de Ceiça, chega a um lugar quase pacificador, acolhedor, tudo isto envolto. São poucos os monumentos com esta mística, sim, chamam-lhe Vale Encantado também, não é? São poucos os Vale Encantado. São poucos os monumentos com este teor que, de facto, aconchegam-nos. E a mim eu sinto isso. E, portanto, continuo e reforço a ideia de ver este monumento hoje, como está, no estado em que está, virado à comunidade. Acho que isto foi um passo gigante, que agradeço muito à SNS pelo facto de ter existido, reforçado, quase ameaçado, não é? Eu acho que a Rosa, a Isabel, que fez um trabalho absolutamente incrível na área da história do movimento, não é? Quando fez a sua tese de mestrado. O professor Eurico tem histórias e foi também sempre um grande investigador em torno do mosteiro. E, portanto, acho que cada um de nós
pode bem contribuir. Hoje foi com Seiça, amanhã pode ser com a Ponte Alqueidão, por exemplo, é outra que está ainda em propriedade privada, custa imenso, porque eu acho que ela vai desaparecer, mas de energia. Há outras coisas mais aqui na Figueira, temos a capela ali de Seiça, que é uma capela lindíssima, octogonal, fechada, é um facto, mas que nós precisamos agora, com esta casa aberta, com uma dinâmica especial, fazê-la acontecer, trazê-la também aqui para dentro do mosteiro. E é isso, e dar confiança às comunidades que participaram neste momento de conversão, de reconversão do mosteiro, de ser isto a casa delas também. Daí a professora, quando falávamos ao almoço, a questão da festa das colheitas, muito até de uma conversa com a Inês Pinto, é mesmo isso, é trazer porque é que se a festa das colheitas funciona na capela, no octogonal de Seiça, e passa a procissão em frente ao mosteiro, por que razão é que não pode entrar no mosteiro, não é? Hoje está o mosteiro aberto para isso mesmo, para que as pessoas entendam também como parte ativa da sua identidade. Pronto, eu não sei, é só uma Por isso é que não se pode separar o material do imaterial. Eu, durante anos, fiz um trabalho que para mim foi de uma riqueza absoluta, que foi tentar recuperar as salinas da Figueira da Foz, nomeadamente do Grupo Lavos, e as salinas em 99 não existiam praticamente. Eram 4 ou 5 salinas a funcionar, com um desgaste brutal de quem trabalhava a salina e a terra, os marmotos, não é? Já homens mais do que reformados, quase com 80 anos, diziam um deles que se arrastava para conseguir trabalhar o sol. E, de facto, fizemos, a partir do momento em que comprámos uma salina, foi a primeira salina pública que nós tivemos no país, graças muito ao investimento e ao interesse do atual Presidente, nós conseguimos trazer para a esfera pública uma salina que estava há mais de 10 anos abandonada e que conseguimos, e todos vós sabem disso, foi um momento também muito interessante de trabalho, mais com as comunidades, muito sobretudo com as comunidades, de levar os homens, os marmotos, os marmoteiros à terra que já não era deles, mas dar-lhes essa identidade, dar-lhes isso, dar-lhes essa pertença, esse lugar de pertença. E foi muito interessante, foi um trabalho absolutamente incrível. É o Museu do Sal, o Museu do Sal, que todos vós certamente conhecem, mas que de facto não... Há hoje uma vertente um bocadinho mais para a área da ciência, que eu contesto um pouco, mas que é importante que essa área da ciência não se esqueça quem de facto trabalha o sal, e sem o homem a trabalhar o sal não há ciência, não é? E portanto, bom, são discussões que... O sal é absolutamente fundamental e do ponto de vista do património, o sal é um património diverso em várias partes do mundo, não é? Mas o sal é um elemento fundamental na evolução da humanidade. O sal, hoje temos luz, temos frigoríficos. O sal foi durante muito tempo a única forma de que os alimentos pudessem ficar durante vários tempo, um tempo bastante largo, portanto fossem conservados durante bastante tempo. E pudessem inclusive ser mobilizados. De tal maneira que o sal era importante que um dos primeiros objetos de troca que nós temos no mundo não são os metais. Muito antes dos metais, o sal, os lingotes de sal, daí vem a palavra salário, os lingotes de sal eram a moeda, dizemos a moeda, eu digo moeda, mas era um elemento de troca fundamental dos indivíduos. E, portanto, as sociedades trocavam as coisas, trocavam por sal. Inclusive, o sal era o elemento mais importante do dote. Um dote que não tivesse sal era, enfim, digamos, quase amaldiçoado. Porque, se não tinha sal, nem que fosse só um pouquinho, não estava garantida a alimentação daqueles que se iam juntar, nem dos seus descendentes. Porque, efetivamente, o sal era o grande, digamos, o grande receptáculo dos alimentos e que guardava os alimentos. Isso acontece aqui em Viana do Castelo ainda, nos fazimentos. E, portanto, o sal tem esta função fundamental. Nós hoje temos a medicina a dizer, não coma sal, vamos ficar com a tensão muito alta, vamos ficar, não sei o que, dá porque falámos. Então, a medicina também sabe, aí a ciência pode nos ajudar. A ciência também nos sabe dizer que aquele sal que não é refinado, que não é iodado, usado exatamente nas condições em que deve ser, é um elemento necessário ao nosso próprio organismo.
E hoje temos todos extensão muito alta, e essa gente toda, ao longo da humanidade, foi criando exatamente uma estrutura capaz de acolher os alimentos salgados, não tinha problemas, quer dizer, é verdade que temos que saber dosear o sal, não estou aqui a fazer que eu não consumo um sal, sobretudo eu não consumo um sal fino, aquela coisa que fica agarrada nas mãos, mas, enfim, o sal é um elemento fundamental. Portanto, os patrimónios do sal, seja o sal de marinho, seja o sal de Minas, é absolutamente fundamental. E criam estruturas sociais, você fala dos marotos, mas criam estruturas sociais ao longo dos tempos fantásticas, porque nós já não temos ideia disso, mas nós, por exemplo, em África ainda tínhamos, no final do século passado, porque o sal ainda era utilizado, ainda temos algumas comunidades em que, da mesma maneira que havia, como há no Mali, os protetores dos celeiros, havia um grupo de gente que estava diretamente ligada com o imperador, com o chefe, que protegia o sal e que fazia, digamos, o controle da própria exploração do sal. E o sal era propriedade do rei ou do imperador, do lugar, ou do chefe do lugar. Portanto, há sociedades que se criam em torno disso, mas há as mulheres. Sim, está a ser. O papel das grandes mulheres do salgado que é sempre esquecida, não é? São sempre esquecidas, mas foram elas, de facto, mais até do que uma não de facto produzo o produto, não é? Mas, de facto, as mulheres eram elas que davam a grande dinâmica ao salgado, transportando à cabeça gigas com 30 e 35 quilos, muitas delas com a coluna completamente desfeita ainda hoje. E isso aí eram elas que davam a grande vida neste vai e vem, não é? Porque os barcos aqui produzidos eram os barcos que recolhiam o sal nas salinas, porque não havia o acesso terrestre, e portanto eram elas depois que descarregavam o sal dos barcos para os grandes armazéns, sempre à cabeça. Pronto, isto também é património, não é? São os nossos patrimónios, a nossa identidade. Pode trazer riqueza ao Claro que sim, então atrás, e a questão é esta, a criação do sal é muito isso, continua a ser isso. Bom, não há... Falem vocês agora. Como? Não querem sentar. Está tudo bem. Eu gosto de dar em Sónia, é só um comentário, para já, agradecer a palestra fantástica. Eu sou geólogo de profissão, não sou da história, mas pronto, a área da geologia prende-se com a questão da história, porque o ser humano precisa cá está a parte natural e, portanto, a geologia acaba por ser a base da própria biologia. Se os biólogos estiverem ok, acaba por me bater. Mas, pronto, fugindo um pouco a esta minha introdução, isto tem a ver com a questão do património e a questão do turismo. Aqui, concretamente, eu talvez dei aqui o exemplo do próprio Mosteiro de Ceiça. O Mosteiro de Ceiça teve este pequeno problema de ter estado abandonado. Agora que foi recuperado, procura-se que ele capte a atenção das populações. Vai, com certeza, captar e as coisas estão a ser conduzidas para isso. Mas até que ponto, vindo as populações, depois a carga turística, com certeza isto vai levar, por um lado é muito bom, porque fica a ser conhecido, mas depois tem o outro lado da medalha, que é o excesso de conhecimento. As pessoas vêm cá, e acaba por este espaço paradisíaco que existe, porque não se sente a pressão do turismo, ainda está, digamos que, natural, não é? Acaba por se perder, como noutros locais a nível mundial. A gente vê, por exemplo, Petra. A gente teve fascínio por Petra, porque vê as fotografias e vem-nos à memória aquela nostalgia de um passado glorioso, das caravanas, quando aquilo era natural. Mas por causa disso é que chama a atenção das pessoas. As pessoas vão excessivamente a esses locais à procura daquela coisa que já não encontram, porque era um passado que está na nossa imaginação, que a realidade é outra quando lá chegamos. E este interesse do património, ok, é património, vamos valorizá-lo, vamos mostrar às populações,
acaba por conduzir, se não for uma amostragem equilibrada, acaba por conduzir a esses excessos. Pois como controlar a pressão turística? Os turistas vão lá porque são chamados por os mídias que aquele local tem este interesse assim, interesse assado. Aqui com certeza que para chamar a atenção do mosteiro, há que chamar a atenção deste espaço que é maravilhoso, este espaço que é sossegado, e de repente começa a chegar 2 autocarros, 10 autocarros, 20 autocarros, e o espaço que é maravilhoso acaba por não ser, ou perder esse mistério e essa mística que teria e que tem, não é? Mas que pelo fruto de estar a ser divulgado, deixa-se de existir. Ou seja, isto é um equilíbrio que tem que se arranjar. Não é fácil de as instituições públicas têm muito essa responsabilidade, esta gestão do património de forma equilibrada. Eu gostava de vibrar com isso, mas ainda não vibro. Ainda não estou a vibrar com o facto de ter 4 ou 5 ou 7 ou 10 autocarros a chegar. Não, mas agora não, que é o início. Não, parece que tem pressa. Eu acho que o sítio tão bom que ele está e tem uma grande vantagem. O mosteiro pode ser para muitos desvantagem. Ele não está na cidade. E isso permite-nos, de alguma maneira, à semelhança como hoje, nós colocamos um autocarro para trazer as pessoas da cidade aqui. Se começarmos a perceber que há uma grande afluência, provavelmente este autocarro já não vai fazer sentido, não é? Neste momento, no estado em que nós fizemos um ano, no dia 26 de janeiro, é curto, não é? Eu gostaria de imaginar, de alguma maneira, 1 ou 2 ou 3 ou 4 autocarros. Felizmente ainda não conseguimos. Senti muito essa pressão do sal, imenso, porque a certa altura o sal começou a transformar-se precisamente num sítio que era idílico a uma confusão de gente para mim. Não estava a conseguir gerar isso. Corte sobre isso. Corro no sentido em que o sal é uma coisa muito especial e diferente e o mosteiro de Ceiças poderá ser mais um mosteiro, não sei. Estou eu a dizer. Não sei. Mas a curiosidade e esta busca que nós temos de ir à procura do que é natural, do que ainda está o paraíso, é aquelas expressões que há com as viagens turísticas à África por causa da África antiga, à África dos safaris. As pessoas vão porque pensam que vão encontrar aquilo. Não existe, já não existe, mas as pessoas com certeza que vão à procura da África do século XIX, daquelas manadas enormes de animais, daquela nostalgia que está na nossa imaginação. E as pessoas bom que esteja na imaginação, porque às vezes... Pois, mas depois a realidade é outra, porque se sente essa pressão muito grande. Eu lembro, eu fui por 2 vezes à Islândia dar formação. A Islândia, que fica, pronto, aí no setor das Ilhas Faroe. E eu ia com uma ideia da Islândia, porque ela é vendida um paraíso, né, com todas aquelas manifestações naturais. Cá está, para o geólogo aqueles paradões são... para o geólogo. Mas de repente a gente chega lá e são milhares e milhares e milhares de pessoas nos sítios, dá vontade de correr com elas, literalmente. Porquê? Porque as pessoas vão à procura do paraíso, vão à procura daquilo que ainda é natural. E com essa massificação do turismo, tudo isso se perde. A pessoa quer tirar uma fotografia só com aquele local, para ter uma fotografia como se vê nos postais, que é só nós e aquele cenário. Não é impossível. Está carregado de gente, Não tem... depois ainda converso sobre outras coisas. Eu também queria agradecer muito, por um lado, à instituição que convidou-me para a Associação Lopes e, por outro lado, à oradora, que eventualmente não esperar em nada de novo. Não, eu disse, nem era a minha intenção. Mas a grande importância de todas estas sessões, a doutora Conceição Lopes acabou por denunciá-la. É que a repetição e a insistência
sei, peço imensa desculpa. Aquilo que nos resta hoje é tentar arrepiar caminho de todas as asneiras que fizemos, de todas as ilusões que perseguimos, e justamente era nosso dever perseguir as ilusões todas que nos assolaram, e tentar corrigir aquilo que for possível corrigir. E se o mosteiro de Seiça for outra coisa, isso eu acho seguramente, não sabemos. Isto também não é drama nenhum. O universo funciona sempre em equilíbrio. E é isso que pedimos sempre. E a senhora, a doutora Conceição Lopes disse, é isso que vemos sempre nessa sistemática readaptação e reequilíbrio do património e de nós próprios. E, portanto, não é drama nenhum, mas é motivo para estarmos atentos e vigilantes, sim. E muitos parabéns à organização por ter apostado neste tipo de conversa. Peço imensa desculpa, não queria dizer nada disto. É importante. Eu não ia falar porque eu já falei muito e acho que os outros devem falar. Mas uma das coisas fundamentais nestas circunstâncias todas, e justamente porque temos vários, estamos a falar do município, à escala do município, e por acaso, tanto quanto era visível, tanto quanto temos vindo a apreender, é um município que aposta fortemente no património. Se calhar é a altura de pensarmos numa nova gestão, exatamente para não estarem aqui 10 autocarros e estar no outro sítio. Se calhar há que fazer uma gestão do próprio património, digamos, há a necessidade, e por isso é que é importante que os cidadãos participem, há a necessidade, se calhar, de pensarmos numa outra gestão do território. Porque nós não devemos pensar o património ao nível do edifício, devemos pensar o património ao nível do território onde ele se integra e de todos os elementos patrimoniais que o integram. Portanto, e não destituir uns dos outros. Eu, por exemplo, estou muito feliz de estar aqui num sítio, que é este magnífico mosteiro que vai estar comprado, e ter aqui esta exposição, que teoricamente não tem nada a ver com isto. Não tem nada rigorosamente a ver com isto. Teoricamente não tem nada a ver com isto. Mas se tivesse aqui uma exposição fantástica sobre a geologia do mundo, que é uma coisa que eu acho que a gente deve começar a falar, porque a geologia é justamente um património que está em profunda fragilidade. Sim, o património geológico. Isso, o património geológico, por milhares de razões, por razões que têm a ver com as alterações climáticas, têm a ver com a própria mudança, com a forma como nós usamos a terra, com a forma como nós introduzimos, vamos ao centro da terra, o Catarina do Verme e hoje morri, já nos escreveria aqui. Ainda lá não vamos. Diga? Ainda lá não vamos fisicamente, não conseguimos. Estamos no Júlio Verme, se calhar já nos escreveria aqui todos, ou pelo menos tantos. Não, devia ter escrever tantos que a gente cresceu todos a ler aquilo, era bom. E, portanto, se calhar, há que pensar um pouco isso. Há pouco, até falávamos de flores. Estão silvestres quando não sei o quê. As flores também são um património, também podem ser um património, num caso, numa gestão integrada. Este sal, o sal não é uma coisa que está lá no sítio e Seiça está no outro sítio. Não, eles fazem parte de um território, eles organizam um território, eles são a identidade deste território. Então, nós temos que pensar na gestão de um e do outro. E se calhar isso vai, se nós fizermos isso, vai-nos a diferença e vai-nos fazer sentir, em vez de termos aqui 10 autocarros, agora vamos todos a Seiça, agora vamos todos ao Sal. Se calhar, sim. Temos que inventar outras formas de gestão. Eu vou falar de cor. Porque de gestão. isto é uma coisa, é assim uma coisa que é preciso equilibrar em termos de, cá está, de gestão. Porque é que os municípios investem no património? Porque vão, com certeza, buscar algo de benefício para eles. E esse algo, infelizmente, acaba por ser o dinheiro. E como é que vão buscar dinheiro? Através do turismo. E, portanto, o turismo, voltamos outra vez ao mesmo. Turismo. Não necessariamente, porque os municípios podem investir no património e esse património fazer com que as pessoas não saiam do território. E se as pessoas não saem do território, pagam impostos no seu espaço, desenvolvem atividades neste território, e o património pode ter essa função fundamental de colaborar para o bem viver. Ainda bem que assim é que não se foge para a parte turística, a parte financeira. Esperemos que, assim, por isso é que eu digo que se calhar é preciso fazermos novas formas de gestão do património.
não faz sentido nenhum que criemos agora aqui esta estrutura e depois se calhar não tenhamos esgotos ali ao lado ou não tenhamos não sei o quê, ou impeçamos, ou enchemos isto tudo de eucaliptos, como já está aqui em Gosto de Sola, portanto se calhar não faz sentido. Então, ou que não façamos aqui uma coisa como é que chama, uma paragem de comboio. A gestão é toda feita. Tem que ser toda num conjunto e ver o que é que pode valorizar. Não, já falei. Há uma senhora que quer falar. Também agradecer a partilha que gostei. Eu queria só definir da outra fogueira, que talvez não seja tão relevante até a procura do lugar idílico, mas a pressão económica. Realmente os interesses económicos se calhar ameaçam mais. E já que falaram nas Ilhas Faro, são um bom exemplo de gestão turística porque estão condicionados no número de pessoas que entram nas ilhas, tal como nas Ilhas Cias, espanholas, etc. E, portanto, será sempre um mecanismo de controle que os municípios têm para evitar esse exagero do turismo. Sim, fala-se de redução das obras que foram retiradas pelos conquistadores dos museus. Há proteção em relação a isso? Eu não sei se há realmente um comportamento internacional, se é esporádico. Porque eu pessoalmente não concordo. É um assunto muito sensível. Não concordo porque não sei se essas obras de arte vão ser bem guardadas para onde vão, para o sítio onde voltam. E gostava de saber se Gostava de saber a minha opinião. um movimento internacional de devolução das obras de arte. Vou ser absolutamente anti-politicamente correto. É verdade que houve, por exemplo, nos anos 30, houve uma missão que fez Dakar Djibouti e essa missão teve como missão mesmo, uma missão constituída por 100 e tal pessoas, desenhadores, teve, entre outras coisas, além de saber onde é que estavam os diamantes, onde é que estavam as pedras preciosas, onde é que estava o ouro em África, teve como missão trazer peças para os museus da Europa, nomeadamente para o Museu do Trocadero, em Paris, e para o Museu de Tervuren, o Museu Leopoldo, em Tervuren. Essa grande missão da Dakar Djibouti demorou 5 anos. No final, teve como espólio trazido mais de 300 mil peças. Bom, essas peças saíram do contexto e deixaram, as peças quando saem do contexto, deixam de ser as peças deste lugar ou daquele, ou contar a história deste ou daquele lugar, e passam apenas a ter uma função, digamos, são bonitas ou feias, estética, patrimonial, etc. Muitas dessas peças estão hoje no grande museu, que agora já não é o Museu do Trocadero, é o Museu Chirac, o chamado Museu de Tervuren em Paris, no Torre Eiffel, e as outras estão lá no Museu Leopoldo, em Tervuren, que agora se chama o Museu da África. O que é que se faz com essas peças? Eu diria que os bronzes do Benin, que estavam em Londres, eu diria que não havia mal nenhum em despojar as reservas desses museus e mesmo peças desses museus e voltarem ao seu lugar de origem, desde que elas tivessem desde que fossem garantidas as condições de que essas peças se manteriam exatamente, enfim, protegidas como elas estão nestes museus. Porque nós não podemos dizer que não estão protegidas. Elas estão protegidas. Agora, é verdade que foram roubadas, ponto. Essa missão roubou, isso, ponto final. Agora, vamos devolvê-las pela simples razão de que roubámos. Ok, não fomos nós que roubámos, eu não tenho culpa nenhuma nos anos 30 haver essas missões à África, que eram missões políticas também, porque eu ver onde é que estavam as fronteiras, eu ver onde é que estavam os diamantes, onde é que eu ver não sei o quê, e portanto eu não tenho culpa disso. Eu acho que nós temos uma dívida maior para esses países do que devolver as peças. Custam muito a preservar. Sabe qual é a dívida maior que eu acho que nós temos? A dívida maior é a de formar quadros. Foi uma coisa que nós portugueses e todos, os colonizadores, nunca formámos gente. Nós temos a obrigação de formar pessoas. E quando tivermos pessoas formadas, portanto, tivemos muita gente formadas no sentido, não é de que as pessoas estejam muito desformadas do ponto de vista cultural,
sei lá, de informáticos, por aí fora. Então tivemos essas pessoas. Nós temos condições de, digamos, dar autonomia a esses países para poderem criar as condições para receber novamente as peças. Aí, eu diria que sim. Agora, nesta altura, há muitos países. Vamos mandar as peças para Timbuktu? Então mandamos as peças para Timbuktu, onde o Boko Haram está toda hora a atacar os. Vamos mandar para lá. Algumas delas vieram muitas de Timbuktu. Vamos mandá-las? Eu tenho dúvidas. Agora, se me garantirem, por exemplo, o Museu da Moeda de Luanda, neste momento tem condições para receber, tem condições absolutas, milhões que foram ali investidos, tem condições absolutas para receber, por exemplo, metais ou coisas de metal. Mas bem, há assim tantos metais de Angola que... E será que os tipos do Lubango ou os tipos do Congo querem que as coisas vão para Luanda? Será que daqui a bocado também nos começam a reclamar por em Luanda? E o nosso jogo de esquerda Brasil também não. Mandamos o para o Brasil. Mandamos a biblioteca da universidade. Os matos que levaram daqui. Não, vejam uma coisa, vejam um absurdo. Nós hoje fazemos museus com as coisas dos romanos. Que os romanos aqui deixaram. Vejam os italianos agora vêm-nos pedir as armas dos romanos. São deles. Então, e os milhares de peças do Egito que estão pela Europa, da Inglaterra, Se eles querem. ou mesmo a própria Grécia, quer como pobre. Isso foi tudo roubado na época de Napoleão, século XVIII, até nós próprios fomos roubados daqui. Não é assim. Não é assim. Nós tivemos no século XIX, XIX. trocavam peças estrangeiras. E procuramos no Museu Nacional de Arqueologia, temos peças belíssimas que o Santos Rocha trocou na altura. E isso faz de quê? Vamos lá buscar, vamos reivindicar, vamos resgatar essas peças. São as nossas. Nós temos todas as condições para as ter. E agora os altares de Santo António que voltam para aqui. Pois, essa também é outra coisa que é complicada, não é? Que nós não temos condições para isso. Porque é que não fazemos, então, um itinerário entre todo o restante É um assunto muito de difícil. igrejas que tenham isto. A Inês queria falar. Sim, eu já queria agradecer imenso à organização e à conferência. Isto foi uma excelente comunicação e pegando no tema precisamente da comunicação, que é a questão da cidadania, estando nós numa sociedade cada vez mais egocêntrica, de que forma é que se consegue cativar as gerações futuras, precisamente como também fez questão de referenciar aqui a doutora Lourdes Craveiro, sensibilizar e envolver, nós conseguimos fazer isso às gerações futuras, moldá-las e atraí-los de novo para esta envolvência comunitária, para esta formação, para esta questão precisamente da importância da cidadania, que se perde para hoje, foi dado o caso das coletividades, mas às vezes não é preciso ir tão longe, às vezes até mesmo os próprios grupos de amigos que chegam a uma faixa etária dispersam-se de tal forma que as formas de estarem uns com os outros são por redes sociais, já não há o contacto físico, já não há o proveito do espaço, o estar com o outro. E, portanto, acho que também é essa O usufruto da cidade. Exatamente. Cativar de novo para o usufruto dos espaços, da herança, como disse, mais do que património, da herança que nos é deixada. Qual é essa importância, essa questão que eu queria deixar? Obrigada. Diga. Temos o exemplo do Museu Paulos. Já visitou o Museu Paulos? Falamos no Museu Paulos. O Museu Paulos, com os jogos que lá tem para jovens, até podem ficar encantados, poderem brincar. Não ficam, não ficam. Os jovens não se iludem com o relógio. Poxa, uma maravilha. Os mais pequenos, sim. Eu entendo que eles, como tenho formação na área da museologia, sou um bocado crítica. Porque eu continuo a entrar no museu. Basta ir aqui à Figueira, o Museu Santos Rocha, para mim é um museu. Aquela coisa de entrar e sentir o cheiro do museu, nós estamos a perder isso. Vocês já repararam? Não pode pôr os romanos lá. Não posso. Pôr os romanos. E ali o Poros mostra como era a vida dos romanos. Eu mostrei. O caminho das ilusões, das ideias pré-fabricadas, mostra a vida dos romanos. Temos que ir briga para ir lá. Mas eu já fui muitas vezes, já vi exposições da Coimbra
Mas acho sempre aqui uma frieza porque eu nunca sou capaz de ver naqueles muretes, desculpem termos, a vida. E eu realmente no pós vi a vida. Complementei as duas. A minha filha teve a possibilidade de pôr ao peito uma gargantilha romana. Eu veio lá. E acho que há uma grande complementação, eu respeito muito a vossa opinião, há uma complementaridade entre as duas partes. Sim. Bem que ele seja feita de luz, o poros, e a outra seja a realidade, mas mostra-nos como eram as casas, porque em Conímbrica, eu já fui lá, dezenas de vezes, mas lá não imagino a vida, as casas, as culturas, se bem que as lá. Alguém dizia há bocado, é um problema de comunicação do património. Esse é o problema da comunicação do património. Porque eu tenho a certeza que há em Conímbrica a possibilidade de se mostrar exatamente como é que eram as casas e os diferentes tipos de casas. Diga, queria dizer qualquer coisa. Sim, eu como professor de História, eu penso que a minha disciplina é uma das disciplinas talvez privilegiada precisamente para a educação para o património. E a escola deve e tem essa missão e nós não nos podemos demarcar especialmente do património local. É muito importante que a escola saia dos seus muros e vá visitar. Ou então, que de fora da escola entrem para nos falar daquilo que existe. Por exemplo, eu trabalho na Figueira há muitos anos e tento sempre ter protocolos e parcerias com o museu, de forma a que nós tenhamos sessões vivas na escola com técnicos do museu, que nos levam muitas vezes muito recursos, outras vezes levamos nós, os alunos, aos equipamentos. E isso acaba por ser muito importante. E eles aderem, não é? Eles adoram. Aliás, acho que contribui para aprendizagens mais significativas e mais duradouras do que se fosse uma simples aula normal dada pelo professor, que eles já estão fartos de ouvir, quando vem um técnico, quando traz uma aula com recursos, eles podem manusear. Eu tive durante uns tempos uma atividade na escola onde estava que se chamava Aprendiz de Arqueólogo. Sim. Iam os arqueólogos, ia o antropólogo ali do museu e eram de facto atividades tão bonitas e os alunos gostavam tanto. Ou nós próprios irmos ao museu ou outros locais da Figueira. Já, se me permites completar um pouco e lançar o desafio da autarquia, que seria interessante realmente, talvez, não haver uns roteiros em que a própria autarquia disponibilizasse o autocarro e tivesse alguns roteiros para levar os jovens. Normalmente levamos a Sapeleira, mas não levamos os meninos ao museu porque é perto, pode ir a pé. Mas já não os levamos, por exemplo, ao passo, que também é interessante, ou a este espaço. É engraçado que fala bem desse assunto, porque eu tenho. Esta divisão, eu esqueci de referir no início, é uma divisão muito recente, que é a divisão de monumentos históricos. Foi criada em setembro de 2024 e com a intenção de agregar aquilo que é património classificado, ou seja, este mosteiro nacional, que é imóvel do Monumento Nacional, e 2 imóveis do Cristo Público. E há uma coisa engraçada, eu tenho uma carta escrita já para mandar às direções dos agrupamentos, precisamente porque tenho vindo a constatar desde o momento, não só o momento em que ficámos com a divisão, mas atrás, quando este momento foi recuperado, que fez um ano em 26 de janeiro, que é, eu não tenho visitas escolares aqui. E isto é uma coisa que me faz pensar também. Mas vamos passar aqui. Não tem porquê. Não tem porquê. E acho estranho, tenho feito este exercício, porque nós temos aqui tudo para trabalhar na escola, não é? A Fundação da Nacionalidade, Dom Afonso Henriques, a história religiosa, a história da arquitetura, tudo para podermos trabalhar. Este manancial está aqui todo. E eu pergunto porquê é que, passado um ano, fizemos um ano, em janeiro, continua sem ter escolas. Portanto, isto não é culpa vossa, é culpa nossa. Mas deixa-me aí atalhar. E daí ter a carta escrita para a autarquia, acho que financia o primeiro ciclo. E eles vão a Lisboa. E eu sou da opinião de que os meninos mais pequeninos deviam começar pelo património mais próximo e depois ir alargando. Sem dúvida, não são os mais pequenos. Todos até à história do décimo ano. Aliás, uma coisa que a história
ensino diversificado nos níveis mais baixos. Para quê? Para que se começasse justamente na escola a aprender história local. Nós esquecemos da história local. Isto é história local. E os meninos aprendem a partir destas histórias que estão aqui, destas e de outras. Os meninos aprendem a geologia a partir do calcário, aqui não é calcário, e aprendem a usar. Portanto, a história local deveria voltar. Nós esquecemos do nosso ensino da história local, falamos tudo muito genérico, muito geral, mas devíamos voltar à história local, porque é a partir das histórias locais que os meninos vão perguntar ao avô e vão perguntar à tia. E têm que fazer redações e vão ver o vizinho do lado. E o pai, ao fim de semana, tem que ir, em vez de ir para o supermercado, tem que ir com o filho ver ali, porque ele vai ter que fazer um trabalho sobre a história local dali. E voltamos a revitalizar. E começamos a criar cidadania para o património. Deixa-me só Mas agora não temos isso. Diga, já tem, maravilhoso. No dia 16 de maio, tem a visita de 40 alunos de uma escola à Ribeira de Seixas, que tomamos conta de 500 metros da Ribeira de Seixas, o projeto Rios. e para ver se a água, como é que está a água. Muito bem. Nós temos isso. Mas eu defendo mesmo que o Estado português devia impor isso nos currículos. Os currículos de ensino. Diversificado no ensino básico, a história local. Podíamos até ter mais liberdade de gestão do programa. Eu já não sou, já fui, já há 40 anos. Eu também acho. Mas não sei porque é que devemos começar todos por lusitanos. Exatamente. O Fernando Tomás, temos o Zagalo, temos o Forte, temos o Monte da Ruas. Parece-me que está na altura de se começar a estudar a história mais diretamente. Ora, estamos todos de acordo. E isso, as instituições como é que se diz? Eu não fiz. É CMS, Santa Maria de Seixas. Mas você como é que se chama, desculpa, senhora? Já te vi. A senhora chama-se Rosa. É o meu nome. Sim, a Rosa. Rosa Maria. Como estava a dizer, é evidente que as associações podem ter esse papel. Vocês levam-nas a ver água, mas se calhar depois a associação ali leva o senhor geólogo e o senhor sismólogo, que eu tenho muito respeito. Mas isto é de acordo com o Ministério do Ambiente. É ASP, que é de acordo com Mas o devia ser Ministério do escola. Ambiente. Não tinha que ser o Ministério, tinha que ser obrigatório. Todos os anos os alunos vão ver. E veriam que depois a água faltava nesta altura, e que não se havia, que os fluxos do rio eram assim, e que no meio do rio é sábio, que não sei o quê, que não sei o quê. E é curioso que a monitora veio cá, não estou a dizer, eu convidava para vir cá, almoçar com a família, com o meu marido, porque havia chuva e não podiam vir os meninos, e a monitora olhou para o chão ali e disse, olha, isto são patas de raposa, ali são de javali. Ela conseguiu ver isso. Claro, isso é maravilhoso. Eu também por acaso pensei. Javali e raposa. E ela conseguiu mostrar ao pé da ribeira, conseguiu ver água. Muito bem. Agora, todos vós conhecem o mosteiro? Vamos fazer uma visita assim muito rápida. Acho que sim. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e desculpem, mas na realidade eu vinha apenas lançar uma